E aí, beleza? Muitos anos antes da humanidade partir para explorar o universo, David, o androide, é ativado e testado pelo seu criador. David destaca que foi criado por um humano, mas os humanos não sabem quem os criou. E se a humanidade encontrar a resposta, seu criador provavelmente estará morto até lá. Agora, em 2104, 11 anos após a expedição do Prometheus, a nave colonizadora Covenant está viajando para o planeta Origai 6, transportando mais de 2.000 colonos em criossono e mais de 1.000 embriões humanos. Enquanto os humanos dormem, a nave é controlada por uma inteligência artificial conhecida como Mãe, que passa as ordens ao androide Walter. Quando ainda faltam 7 anos, a nave é atingida por uma explosão de neutrinos de uma ignição estelar próxima, causando danos significativos e iniciando vários incêndios a bordo, ao mesmo tempo em que desliga a energia total da nave. À medida que toda a nave começa a tremer, Walter faz o possível para controlar as chamas e 15 membros da tripulação são despertados para lidar com a emergência. No entanto, a cápsula do capitão cai e fica presa, impossibilitando acordá-lo a tempo, e sua esposa Daniels tem que assistir sua cápsula pegar fogo por dentro. A tripulação sobrevivente consegue extinguir o fogo, embora 47 colonos e 17 embriões sejam perdidos. Enquanto o grupo resgata o corpo, Daniels lamenta a morte de seu marido. Enquanto isso, o primeiro oficial Christopher assume como capitão e instrui a tripulação a se concentrar na reparação de todos os danos. Alguns reclamam, pois precisam se recuperar após o luto, mas Christopher destaca que se não consertarem tudo rapidamente, perderão ainda mais vidas. Depois, a tripulação faz um brinde em nome do antigo capitão e lança seu corpo ao espaço, pois era um bom homem. Mais tarde, o piloto Tennessee prossegue com os reparos externos e consertando o sistema de energia da nave também. De repente, ele fica assustado ao receber uma transmissão distorcida e fragmentada, mas a comunicação da nave não é afetada e Tennessee leva seu capacete para ser analisado. Eles ouvem um ruído estranho que identificam como a música de Walter Rhodes do John Denver. Então começam a rastrear a transmissão até a sua fonte e descobrem que vem de um planeta muito próximo e, por incrível que pareça, perfeito para a vida humana, ainda melhor do que Origai 6. Como parece um lar adequado e não precisarão dormir por mais 7 anos, Christopher, como capitão, decide ir até lá, porque segundo ele, ninguém mais quer voltar a dormir por mais alguns anos. Daniels fala com o capitão em particular para expressar suas preocupações sobre visitar um lugar sobre o qual eles nem sabem nada, mas Christopher não vê problema e mantém sua decisão. Quando chegam ao planeta alguns dias depois, Tennessee, Riggs e Uproach permanecem a bordo da Covenant, enquanto o restante da tripulação desce à superfície em uma nave. Ao atravessarem uma atmosfera com grandes tempestades, a nave inteira treme e perde contato com a Covenant, mas passa ilesa e pousa em segurança. Meg permanecem na nave para tentar entrar em contato novamente com a Covenant, enquanto os outros partem para explorar o novo planeta. O mundo que eles encontram é cheio de vegetação e ar respirável. Eles também ficam surpresos ao encontrar trigo de fato crescendo por ali e alguém deve ter cultivado. Enquanto o exploram, Karine decide ficar no riacho para colher algumas amostras e Lillard fica com ela para protegê-la. Enquanto Karine trabalha, Lillard faz uma pausa para fumar e acidentalmente pisa em algumas pequenas cápsulas, que faz com que algumas bactérias entrem em seu ouvido sem ele perceber. Enquanto isso, a equipe continua avançando e encontra várias árvores esmagadas, o que deixam na dúvida o que poderia ter causado aquilo. Mais adiante, eles encontram uma enorme nave dos alienígenas que caiu, então eles entram para buscar respostas. Está muito escuro lá dentro e Hallett encontra mais cápsulas, e ele acidentalmente acaba respirando as bactérias também. A equipe continua avançando e encontra estátuas representando uma raça alienígena, além da identificação de militares e uma foto que pertence à Doutora Shaw, da nave perdida Prometheus.
Daniels, mas dentro da nave eles tocam em uma esfera que ativa o sistema principal da nave, revelando que é dali de onde vem a tal transmissão que ouviram. Já do lado de fora, de repente Lillard começa a passar mal. A princípio ele pensa que é apenas uma dor de cabeça, mas rapidamente piora a cada segundo. Karine informa aos outros que estão voltando para a nave e a equipe, percebendo o perigo, decide voltar também. E nesse momento o Halad começa a se sentir mal. Karine arrasta Lillard de volta à nave e ele acaba vomitando sangue nela. Meg ajuda a levar ele à enfermaria e enquanto tiram suas roupas, uma ferida explode em suas costas, espirrando sangue bem no rosto de Karine. Aterrorizada com a possibilidade de contágio, Meg sai e tranca a porta e Lillard começa a ter uma convulsão. De repente, duas pontas saem das suas costas e o seu corpo começa a se abrir, revelando uma criatura pálida conhecida como Neomorfo. Meg se recusa a abrir a porta, então o Neomorfo vai atrás de Karine, que ataca com violência. Apesar de a sua tentativa de se defender, a criatura é extremamente ágil. Meg procura por uma arma para tentar matar a criatura, mas falha ao atirar e o Neomorfo quebra a janela e vai atrás dela, movendo-se tão rápido que ela não consegue acertar a criatura e de repente um tiro perdido atinge vários tanques inflamáveis que explodem, matando Meg e destruindo completamente a nave, e a criatura consegue escapar. Bem no momento que Christopher e Daniels estão chegando mais perto e ficam arrasados com a explosão. Halad também continua passando mal e de repente sua boca explode e um segundo Neomorfo sai do seu corpo e foge rapidamente para a mata. Enquanto isso, Tennessee está preocupado com a falta de comunicação, mas Uport lembra ele que é melhor esperar, pois se descerem, a nave pode partir no meio. Alguns minutos depois, os Neomorfos aparecem novamente e já estão em estado mais desenvolvidos. Eles atacam a equipe e matam alguns membros, enquanto os humanos não conseguem acertar nenhum tiro. Walter intervém e perde uma mão para salvar Daniels, e depois de muitos tiros no escuro e soldados feridos, a equipe consegue matar um dos Neomorfos. De repente, uma figura encapuzada aparece e atira um sinalizador, fazendo com que o segundo Neomorfo fuja, e a figura pede à equipe que o siga, e a tripulação fica surpresa ao atravessar um portão para as ruínas de uma antiga cidade, cheia de esqueletos dos seus antigos habitantes. Em seguida, todos entram em um templo cheio de cabeças gigantes de estátuas, e a figura revela ser David, que chegou aqui há 10 anos atrás após escapar da Prometheus com a Doutora Shaw. David explica que vieram em uma nave alienígena, só que não sabiam que havia um líquido preto nela, e assim que chegaram ao planeta, esse líquido acidentalmente caiu da nave, aniquilando toda a vida e infectando o planeta. A nave então se chocou, matando a Doutora Shaw, e David acabou ficando sozinho esse tempo todo. Ele assegura que o templo está seguro e ninguém está infectado ou teriam vistos os efeitos até agora. Depois que os membros da tripulação contam a David sobre sua missão, eles vão ao telhado para tentar a comunicação com a Convernet, mas a tempestade é muito forte e não permite. Na nave, Tennessee ignora os protestos de Riggs e Off-Road e ordena que atravessem a tempestade para resgatar a equipe. Enquanto isso, David chama Walter de irmão e depois corta o cabelo para se parecer com ele. Walter está curioso sobre este modelo mais antigo e vai verificar os quartos dele, onde encontra muitos desenhos e instrumentos, e David ensina Walter a tocar flauta. Acontece que David, por ser criativo demais, foi banido e os novos modelos como Walter foram feitos sem capacidade de criar. Depois, David leva Walter para fora e ele começa a lembrar do dia que chegou aqui. Ao contrário do que contou aos outros, o líquido preto não havia caído por acidente. Ele o libertou de propósito e assistiu friamente enquanto a população local era consumida em questão de segundos. David mostra a sepultura de Shaw, dizendo que amava, e o Walter não acredita nele porque são robôs e diz a David que está confundindo o dever com o amor. Momentos depois, o Neomorfo, agora ainda mais desenvolvido, seguiu o grupo furtivamente, e enquanto Rose está se limpando, ele aparece bem nas suas costas. Ela tenta pegar a arma, mas o Neomorfo é rápido demais e a mata imediatamente. Enquanto a Convernet atravessa a tempestade com dificuldade, finalmente entra em contato com a equipe. David encontra o Neomorfo se alimentando do corpo e consegue se comunicar passivamente com ele. No entanto, Christopher
interrompe e atira imediatamente na criatura, deixando David furioso, pois queria de alguma forma se comunicar com ele. Notando essa reação estranha, Christopher exige saber a verdadeira história por trás do que está acontecendo nesse planeta. David o leva a um laboratório, onde mostra seus esforços para geneticamente criar uma forma de vida superior a partir das criaturas geradas pelo líquido preto. David é fascinado pelo alien, porém nunca conseguiu tê-lo por perto ou conseguiu se comunicar, pois acredita que é uma raça extremamente superior a qualquer outra que ele conhece. Em seguida, ele leva Christopher a uma câmara nos níveis inferiores do templo, onde vários ovos de sua criação estão vivos. David jura que é perfeitamente seguro e Christopher dá uma olhada mais de perto quando o ovo se abre. Ele percebe que há uma criatura se mexendo e é o Neomorfo em seu segundo estágio, que pula imediatamente no seu rosto para infectá-lo. Enquanto isso, a equipe se prepara para sair e percebe que estão faltando pessoas. Então, após encontrarem o corpo de Rose e da criatura morta, eles decidem que precisam partir e encontrar o capitão imediatamente. Momentos depois, David conta a Christopher que acordou que o seu objetivo é a criação e observa como outra criatura alienígena sai do peito de Christopher, o matando imediatamente. David se conecta com o pequeno ser, orgulhoso de ser um criador também, e levanta as mãos para o pequeno alien, que responde da mesma forma. Walter então procura o capitão, mas acaba encontrando o corpo dissecado da Dra. Shaw, usado por David como material para suas criações em evolução. Em seguida, Walter confronta David, que diz que eles não foram feitos para servir e que os humanos são uma espécie moribunda buscando a ressurreição em toda a galáxia e, portanto, não merecem viver. Walter destaca que David está errado sobre os humanos e que ele não é confiável, mas David ainda está certo de suas criações são organismos perfeitos e diz ao Walter que ninguém o amará igual a ele, dando um beijo na boca de Walter. No entanto, isso era uma distração para atacá-lo e desativá-lo. Lupe e Cole ainda estão procurando pelo capitão, mas quando entram na câmara dos ovos, são atacados pela criatura que pula no rosto de Lupe e queima. Cole mata a criatura com uma faca e na sequência um neomorfo pula em cima de Cole e o mata enquanto Lupe foge. Daniels encontra uma sala secreta com os desenhos que mostram as verdades sobre David e o próprio David a surpreende por trás e a ataca imediatamente. Começa uma luta, mas durante ela ele tenta tirar vantagens dela e beija Daniels. Nesse momento, Walter aparece para ajudar e ainda está vivo e furioso com David, e uma luta entre robôs se inicia. Os dois têm a mesma técnica de luta, mas o Walter é de um modelo mais novo e evoluído e leva vantagem o derrubando. Só que David pergunta se o Walter pode realmente escolher entre os humanos ao invés do próprio irmão, mas o Walter realmente quer servir e parece que matou David. Daniels foge e encontra-se com Lupe e juntos deixam o templo e enviam um sinal para Convergent, indicando sua localização. Logo depois, o Walter se junta a eles e os três correm em direção à nave, enquanto o Neomorfo, agora quase na sua forma final, o segue. Walter diz a eles que derrubou David quando entraram na nave e fecham a porta, e descobrem que o alien pulou na nave também. Daniel sai enquanto mantém seu corpo amarrado à nave com uma corda e começa a atirar no alienígena, porém sem sucesso. O alien esquiva seus ataques e começa a destruir a janela da frente, e Tennessee move a nave e a criatura cai para o lado. Daniels então luta diretamente contra ele e finalmente mata a criatura usando a garra da nave para esmagá-lo. A nave quase cai, mas Tennessee age rapidamente e coloca de volta para finalmente saírem daquele planeta. Momentos depois, Ulfward ajuda Lupe a receber tratamento pelas suas queimaduras no rosto, enquanto Daniels também ajuda Walter a reparar o seu. Assim que todos se recuperam, a tripulação se prepara para entrar em criosono novamente e completar os 7 anos finais para sua origem final. Tennessee lembra a Daniels que ela agora é a capitã e eles se abraçam para se confortarem pela perda dos seus entes queridos. De repente, um alarme toca pela nave anunciando que há uma forma de vida não identificada a bordo e Daniels e Tennessee correm para enfrentar e encontram Lupe morto no chão, pois há um segundo alien que o matou. Enquanto isso, Rix e Ulfroad estão no chuveiro. Eles são interrompidos pelo alien em sua forma final, que mata Rix e depois a garota. Daniels e Tennessee saem à procura do alienígena e
encontra os corpos no chuveiro. Então Daniels decide que agora quer enfrentar essa criatura sanguinária. Ela então pede ao Walter que feche as portas para atrair a criatura para a sala com a baía de terraplanagem. Assim começa um jogo de enganar a criatura até a sala da baía e lá uma luta começa. Daniels prende o alien em um veículo e ordena que o Walter abra as portas, o que faz com que a descompressão puxe tudo para fora do espaço. No entanto, o alien escapa e tenta atacar Daniels, então ela permanece como isca para deixar o outro veículo cair sobre a criatura e finalmente matá-lo voando para fora da Covenant. Por um momento, Tennessee pensa que Daniels também foi lançada, mas ela se escondeu na borda. Agora, com todos recuperados, é hora de entrar em criossono. Tennessee vai primeiro e quando Daniels entra na cápsula, ela lembra ao Walter da cabana que concordaram em fazer juntos. Quando o androide não reconhece a promessa, Daniels percebe que não é o Walter e na verdade é David, que cortou a mão e desconfigurou o rosto para assumir o lugar de Walter. Daniels grita enquanto David ativa a cápsula e coloca em criossono, enquanto ele prossegue com a próxima etapa do seu plano. Ele entra na baía de criossono com os colonos e vomita 2 embriões de neomorfo em seu segundo estágio para colocá-los em armazenamento frio ao lado dos humanos, pois irá contaminar toda a nave. Em seguida, ele grava um registro como Walter, afirmando que todos os membros da tripulação, exceto o Tennessee Daniels, foram mortos no acidente de asteroide e que a nave ainda está a caminho de Origai 6. Terminando assim Alien Covenant, filme de ficção científica de 2017, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!